Queridos amigos e amigas, nossos cumprimentos. Estamos estudando a obra Entre a Terra e o Céu, obra que é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. No dia de hoje, mais um estudo dessa obra, e iremos abordar o capítulo 17, capítulo que é intitulado pelo autor espiritual com o título Recuando no Tempo. E vamos então, portanto, passar a examinar esse capítulo dessa obra magistral que pertence a essa coletânea tão maravilhosa, tão especial, que é a coletânea A Vida no Mundo Espiritual, do autor André Luiz, do espírito André Luiz. O capítulo 17, Recuando no Tempo, todo ele é uma regressão de memória. É um recuo no passado, é o despertar de determinadas recordações. Mas nós já vimos acontecer isso em outros capítulos. Quem não se recorda, por exemplo, quando André Luiz e a equipe espiritual liderada por Clarencio encontra o avô de Antonina, Leonardo Pires, na sua casa e depois de alguns esclarecimentos e algumas análises, resolve despertar as recordações de Leonardo Pires, algumas das quais ele havia esquecido durante aquela experiência de sofrimento, embora estivesse desencarnado. Recordações essas que diziam respeito não a vidas pregressas, mas a recente reencarnação, que ele, em função da sua perturbação, havia esquecido de alguns detalhes. E a regressão, isso é, a indução de Clarencio para que ele pudesse despertar essas recordações, recuperar essas lembranças, é para que ele pudesse, de alguma forma, liberar essa memória mais profunda, numa espécie de catarse, a fim de poder ser tratado, a fim de poder se terapeutizar, entre aspas, ou seja, poder olhar para isso, essas lembranças e poder ir dissolvendo essas mágoas e também prestar atenção para algumas coisas que diziam respeito à sua responsabilidade moral com relação ao caso e que ele ignorou ao longo dos tempos, ignorara completamente ao longo dos tempos para ficar preso apenas em determinado conflito, sem se dar conta que ele tinha algumas responsabilidades em relação àquele conflito. E assim por diante. Então a gente viu já essa tentativa, essa abordagem, essa intervenção, que teve um sucesso, que teve um efeito. A gente viu mais tarde essa intervenção dessa recordação de Leonardo Pires acionar em Antonina, sua neta, a recordação dela, porque o discurso dele funcionou como uma espécie de evocação, estando no lar de Antonina, e Antonina apareceu desprendida pelo sono, numa espécie de evocação, e não apenas foi evocada, mas também foi induzida a voltar ao passado em função do Leonardo Pires estar chamando por Lola. Lola, que era uma amante sua do passado, um afeto seu por quem ele se envolveu, teve uma paixão e teve um momento lá, e teve todo um drama que a gente já contou, culminando inclusive no assassinato que Leonardo Pires executou em relação ao amigo seu, Esteves, porque eles estavam disputando a Lola, e para retirar, digamos assim, da jogada o amigo Esteves, ele assassinou num jantar que ele organizou com vinho e tudo, e assassinou o amigo para ficar livre a fim de ficar com a Lola, que mais tarde esse romance nem deu certo, o relacionamento não foi adiante, ele mais tarde largou a Lola mais tarde se prostituiu, teve uma vida inclusive desequilibrada, desorganizada, desencarnou de maneira dolorosa, que era a Antonina, a neta de Leonardo Pires, reencarnada. Ou seja, a Lola reencarnou como sua neta, E ele ainda não tinha total ciência disso quando a gente examinou essa regressão, e a gente viu também que a própria Antonina, fora do corpo, no sono, diante daquele relato, também foi evocada, a personagem de Lola também foi evocada, que era ela mesma, no seu passado espiritual, e que emergiu do seu inconsciente, assomando a sua personalidade, assomando a sua consciência e começando de alguma forma a atuar ali. Então, era a Lola do passado que foi acionada pela evocação de Leonardo Pires, e essa evocação funcionou também como uma espécie de hipnose, de indução psíquica em relação a ela, que provocou nela a recuperação, o despertar dessas lembranças. Então, nós vimos isso, nós vimos essa abordagem, nós vimos que Esteves,
o amigo assassinado, aparentemente que não estava muito envolvido naquela situação, que não tinha... Afinal, ele foi assassinado. Ele foi assassinado, aparentemente resolveu reencarnar. A gente sabe, eu vi a informação que Esteves já era um homem de 35 anos, por volta de 35 anos, enfermeiro. A gente viu nos últimos capítulos, a gente constatar que esse Esteves se chamava Mário Silva, novamente como enfermeiro, e que viveu um drama na vida física com uma outra personagem da obra, e aí ligando aí ao trama central da obra. Ele foi noivo de Zulmira, foi trocado por Zulmira em favor de Amaro. Lembra de Amaro? O esposo de Zulmira, Amaro que era viúvo, que havia sido casado com Odila. Odila desencarnou e ele casou com Zulmira. E aí teve a tragédia do filho Júlio, o Julinho pequeno, que desencarnou afogado por negligência da Zulmira, entre outras coisas, é claro, foi afogado, morreu afogado dessa forma. E aí a gente vê que esse Mário Silva, que era Esteves, ligado ao drama de Leonardo Pires, Antonina, que era outra família, né? Também, na encarnação atual, viveu um drama que era com quem? Com Zulmira, porque ele era noivo de Zulmira, foi preterido por Zulmira para Zulmira ficar com Amaro, né? E ele foi, portanto, rejeitado, né, nesse sentido, e nunca mais se recuperou. Tinha um ódio de Zulmira, um ódio de Amaro, e por conta daquilo que ele viveu em termos de vida pessoal, né? Embora ele viveu uma tragédia aparentemente muito maior, que foi disputar uma mulher e perder a disputa, entre aspas, porque foi assassinado pelo Leonardo Pires, seu amigo, né? E desencarnou. A gente viu em capítulos passados que quando ele foi levado à casa de Antonina, Antonina já na figura de Lola, Leonardo Pires ali, quando ele viu Leonardo Pires, ele não lembrava direito as lembranças do passado, né? As reencarnações do passado, por conta de estar mergulhado na matéria e a influência da matéria sobre ele. Ele olhou para Leonardo Pires, não sabia do que se tratava, resistiu ao Leonardo Pires, acreditou e interpretou depois, quando acordou no sonho, que ele estava diante de alguém muito asqueroso, de alguém muito perigoso, uma espécie de bandido. Ele interpretou, graças ao cérebro físico, as referências de encarnado, que ele tinha sonhado que estava numa delegacia e que tinha um monte de policial e que tinha Leonardo Pires, que era uma espécie de bandido, e que tinha também uma mulher, que ele tinha muito carinho por essa mulher, era Antonina, na feição, na aparência de Lola, porque ele, Mário Silva, era o Esteves do passado, e quando ele se viu ali, ele de alguma forma não lembrava direito, mas aquilo acionou nele. Ele olhou para Leonardo Pires, ele teve horror de Leonardo Pires, mas não sabia por qual motivo ele tinha aquilo, mas ele tinha aquela resistência. Leonardo Pires sabia e começou a bradar, etc. E ele, tanto é que ele saiu correndo, fugiu, se desvencilhou dos bons espíritos e mergulhou no próprio corpo físico, acordou acabrunhado, o Mário Silva acordou acabrunhado com essa lembrança, sem saber do que se tratava. Será que tinha a ver com Zulmira, a sua noiva que rejeitou ele, com Amaro? Será que aquela situação era um símbolo, a mãe dele comentando com ele, e Mário Silva sem entender, mas na verdade tinha a ver com o drama que ele viveu quando estava reencarnado como Esteves, que foi assassinado pelo Leonardo Pires que disputava a Lola com ele, e ele foi assassinado pelo Leonardo Pires, né? Ele não se lembrava disso, mas quando viu o Leonardo Pires, ele começou, não, o que é isso? Vocês estão me colocando com bandida, pra que isso? Polícia, delegado, etc. E aí saiu às pressas, voltou ao corpo. Nós vimos no capítulo passado que Mário Silva, encafifado com esse sonho, na noite seguinte, resolveu dormir mentalizando esse sonho, mentalizando não apenas o sonho, mas interpretando que esse sonho tinha alguma coisa a ver com Amaro e com Zulmira. O que é que ele fez? Ele dormiu alimentando o desejo de se eu fui convocado nos sonhos a comparecer a essa reunião, porque eu não posso tomar a iniciativa de fazer uma reunião. E ele dormiu, condicionado com isso, mentalizando isso, e o que é que aconteceu? Ele saiu do corpo e foi na direção de Amaro. Porque o que ele interpretou no sonho não foi Leonardo Pires, não foi a encarnação dele como Esteves, que ele não lembrava. O bloqueio do passado, mas ele voltou ao corpo achando que aquela situação toda, que a Lola Antonina que ele viu era Zulmira, que Leonardo Pires devia ser Amaro, mas não era. Até porque Amaro e Zulmira estavam encarnados, Leonardo Pires estava desencarnado. Então ele saiu do corpo e foi atrás de quem? De Amaro, que vivia ali naquela cidade, na mesma região que ele, próximo a ele ali,
embora ele não soubesse enquanto encarnado que endereço ela, ele saiu do corpo em desprendimento parcial pelo sono, foi na direção de Amaro, gritando Amaro, e Amaro dormindo, ou melhor, o espírito de Amaro dormindo, também fora do corpo, se sentiu evocado, se sentiu chamado por Mário Silva. Por Mário Silva, né? Conhecidos desta atual encarnação. E aí, Amaro compareceu. Os dois começam, né, a estabelecer uma espécie de atrito. Amaro, sofrido na terra, perdeu um filho, experimentando dissabores, experimentando sofrimentos os mais variados. Amaro experimentava mais dissabores na vida, viu o filho pequeno, Julinho, com quem ele tinha muita conexão, desencarnar, o casamento ruim. E esse sofrimento fazia com que Amaro, mesmo fora do corpo, em emancipação da alma, reagisse de uma forma mais pacífica, de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais mansa. Afinal, o sofrimento já estava trabalhando ele durante a encarnação, já estava de alguma forma dilapidando o seu caráter, já estava produzindo uma espécie de resignação nele. E isso, veja só que lição importante, isso se traduzia como uma espécie de reflexo na postura moral dele fora do corpo, nesse estado de desprendimento. Então, quando Amaro e Mário Silva se colocam, Mário Silva vem com toda a mágoa pra cima de Amaro. A gente examinou em vídeos passados que essa mágoa parece até desproporcional. Tem alguma coisa aí. Parece desproporcional a forma como ele fica magoado. Amaro, inclusive, explica-se dizendo que não conhecia a história dos dois, que se soubesse que ele estava noivo de Zumira, ele teria renunciado, mas que quando ficou sabendo da história de Zumira com ele, já tinha compromissos matrimoniais e assim por diante. E aquela situação, portanto, se prolongou, a gente viu isso no capítulo anterior, se prolongou a ponto dos dois quase que baterem em boca. Mário Silva chamando ele de tudo que é nome, dizendo que ele era uma fraude, que era fácil, que ele acabou com a vida dele, que ele agora era só um enfermeiro trabalhando, mas que não tinha vida pessoal, que ele destruiu todos os sonhos dele, e ia pra cima de Amaro, como se tivesse pra agredir. E Amaro se afastando, recuando e tentando ser o mais pacífico possível. Chegou a dizer, olha, a quantidade de sofrimentos que eu experimento me fazem não ter muito assim empolgação com a vida e muito apego com as coisas. Então você tá me chamando pra briga, mas eu não tenho nenhum sentido pra brigar com você. Você tá me prometendo me destruir, que você faça. Porque, na verdade, eu não tenho muita perspectiva na vida. A dor e os abatimentos me alcançaram de tal forma que eu não tenho nem motivo para brigar com você. Quem quer brigar é porque tem, de alguma forma, algum apego, tem, de alguma forma, alguma coisa por que lutar. Eu não tenho pelo que lutar. Então, para mim, a morte é, inclusive, uma bênção. Era a forma como Amaro se colocava, o que, de alguma forma, não... Isso não sensibilizou Mário Silva, que ia pra cima dele, que queria destruí-lo. E aí ele vai recuando, isso na via pública, na avenida pública, madrugada dentro, as pessoas dormindo, os dois adormecidos pelo corpo, e durante o sono, os dois em espírito se encontrando. E aí Amaro ia recuando e Mário Silva pra cima, a ponto de Clarencio, às vezes, intervir para os dois não chegarem às vias de fato, espiritualmente falando. E aí chegaram próximo à casa de Amaro, e Mário Silva diz assim, que bom que chegamos aqui agora na sua residência, é bom que eu entro, acabo com você, destruo ela também, que ela também é outra culpada, é outra mulher ultrajante, e aí foi pra cima, etc. Nesse momento o capítulo acaba mais ou menos assim, com Clarencio intervindo para que não houvesse uma abordagem agressiva, uma violência, aspas, muitas aspas, uma violência corporal, né? Não tinha um corpo, então não podia ser violência corporal, mas uma violência de contato, de espírito para espírito, né? Então, Clarencio intervém ali, né? Acalma os ânimos com sua autoridade moral de ministro de uma colônia espiritual e também o seu poder magnético. E o capítulo anterior acaba assim. Nesse capítulo, como nós comentamos, nós vamos ver uma outra regressão de memória, uma outra reminiscência do passado, uma outra ecmnésia, uma outra indução mnemônica através da postura de Clarencio, que tinha condição espiritual para atuar na condição de hipnólogo, né? de sujeito para hipnose, né? De induzir ali uma recordação. Por quê? Porque até então nós estamos vendo aí o Mário Silva revoltado, magoado, acabrunhado, toda essa situação, e aí acusando o Amaro,
né? Lembrou, não lembrou, mas se ele lembrasse talvez de Leonardo Pires, ele ia acusar Leonardo Pires também. Ele não lembrava, ele só tinha medo, mas não sabia por que tinha medo, porque as suas lembranças profundas não estavam, ele não estava ainda acessando, lembrando em função da influência da matéria desta atual encarnação. Então, mesmo fora do corpo, ele não não acessava totalmente. Não acessava totalmente o passado espiritual dele, mesmo fora do corpo. Por quê? Porque a influência da personalidade dele enquanto Mário Silva não fazia ele recordar em detalhes a história dele enquanto Esteves. Como acontecia também com a Antonina, que não recordava direito, mas fora do corpo ela chegou a recordar em capítulos anteriores. A mesma coisa vai acontecer aqui agora, no caso do Mário Silva. E a gente vê o capítulo começando com os dois ainda desprendidos em espírito, em emancipação da alma, ali na casa de Amaro, já nas portas da casa de Amaro, entrando pela casa de Amaro, Clarencio intervindo, e é interessante que quando Clarencio chega para intervir junto com a equipe de André Luiz, Mário Silva ali fora do corpo, vê Clarencio, vê André Luiz, vê Hilário, a equipe espiritual, ele se lembra da noite anterior, do sonho da noite anterior, quando esses mesmos espíritos, esses mesmos sujeitos estavam ali na casa de Antonina, naquela oportunidade quando ele encontrou Leonardo, quando ele entrou em contato com Leonardo, quando ele viu Clarencio, André Luiz, Hilário, a equipe, ele se lembrou daquele outro contato. E como ele interpretou aquele sonho, olha só, como ele interpretou aquele sonho como sendo uma experiência em que ele esteve com um delegado, com policiais, que eram os bons espíritos, diante de um bandido, de um ladrão, de alguém perigoso que podia lhe causar mal, que era o Leonardo Pires, é assim que ele decodificava, porque não lembrava de maneira detalhada a memória do passado. Quando ele viu esses espíritos, ele disse assim, pra que polícia aqui de novo? Pra que polícia? Eu não chamei delegado nenhum. O caso aqui não é aquele outro caso que vocês tiveram lá, não. O caso aqui é entre eu e ele. Ele roubou minha noiva, ele me ultrajou, ela também, e agora eu tô tirando satisfação com ele. Eu não chamei polícia, não chamei delegado nenhum. E por que vocês estão aqui? Ó a reação que ele teve, né, no mundo espiritual ali, diante da equipe espiritual liderada por Clarencio, né? Ele fala, não quero polícia aqui. E aí, Clarencio coloca a destra, portanto, a mão direita na fronte dele, nessa região, o chakra frontal, né, a região ali psíquica, para acionar magneticamente as suas lembranças do passado. Né? Isso é utilizado, inclusive, em técnicas de regressão, então ele colocou e induziu ali. E quando ele começa a induzir, há, então, a intervenção de Clarencio, que é o tema-chave, o ponto básico desse capítulo, que é começar a despertar as recordações de Mário Silva da sua vida quando ele foi Esteves. E aí a gente vai ter uma surpresa nesse capítulo, porque a gente vai ter agora maior conexão entre essa encarnação de Esteves, onde Esteves esteve reencarnado, Leonardo Pires, Antonina era Lola, com outras personagens da história. Aí as coisas começam a se encadear ainda mais. Por quê? Porque nesse momento dessa regressão de memória, quando Clarencio começa a regredir, ele começa a mudar de aparência, ele começa a se transformar. André Luiz diz que ele começa a aparentar traços mais juvenis, mais jovens, e aí a configuração perispiritual dele retorna à aparência de Esteves. A aparência do enfermeiro que ele foi lá no século XIX, por ocasião da Guerra do Paraguai. E aí a gente tem a mesma regressão que Leonardo Pires fez, só que agora quem faz a regressão é o Esteves, a mesma história, Esteves agora lembra, melhor dizendo, Mário Silva agora lembra que ele foi Esteves, a mesma história de Leonardo Pires que ele lembrou, Mário Silva agora lembra enquanto Esteves, é a mesma história, só que do ponto de vista de Mário Silva, isso é, do ponto de vista de Esteves, que aí a gente vai ver que embora Esteves foi assassinado por Leonardo Pires, naquela ocasião, quando estava disputando Lola, a gente vai perceber que ele também tinha
equívocos, que ele também tinha problemas, que ele também foi responsável por aquela tragédia, porque ele tinha também participação. Não era só Leonardo Pires que foi assassino dele e ele foi uma vítima inocente. Ele também tinha uma contribuição na história e a gente vê isso sendo retratado. A gente vê a mesma história agora sendo liberada, o conteúdo, só que na experiência do Esteves. Porque, olha só que interessante, é a mesma situação, o mesmo ocorrido, mas cada pessoa, cada personagem, cada participante, cada ator dessa peça vivenciou ela sob um ponto de vista particular, com as suas mágoas e com as suas culpas, os seus equívocos, que é o que a gente vai ver aqui. Quando ele começa a recuar, ele começa a dizer, eu vou ler aqui esse trecho. Ah, agora me lembro. Meu agressor de ontem é Leonardo Pires. Como eu poderia esquecê-lo, assim tão infantilmente? Como não rememorar? Disputávamos a mesma mulher. Achávamos-nos em look, quando conheci a cantora e bailarina admirável, Lola Ibahuri. Quem senão ela poderia me oferecer o bálsamo do esquecimento? Realmente eu fiz tudo para separá-los. Atenção, olha o que ele coloca. Realmente eu fiz tudo para separá-los. Aí a gente vai ver que o Esteves tinha culpa no cartório. Tinha problemas, ou seja, Leonardo Pires estava se envolvendo afetivamente, estava realmente gostando e havia um envolvimento ali afetivo entre Leonardo Pires e a Lola, que era imatura, era leviana, havia abandonado o marido com filhos, né? Era, portanto, uma pessoa com imaturidade, com seus desequilíbrios, mas havia um afeto sincero, um afeto ardente, uma paixão tórrida entre Leonardo Pires e a Lola. Olha o que ele coloca. Realmente eu fiz tudo para separá-los. Ou seja, ele fez de propósito. Ele se meteu nessa história, ele se envolveu nessa história do relacionamento dos dois para separá-los. E a gente vai entender por quê nessa regressão que é feita nesse capítulo. Ele, Leonardo Pires, né? Aqui quem está falando é Mário Silva, recordando a encarnação de Esteves. Ele, Mário Silva, ou ele, Leonardo, não era o tipo de homem capaz de fazê-la feliz. Lola trazia consigo a beleza, a juventude e a arte reunidas, e eu carregava no peito o esquife dos sonhos mortos. Deu-me o repouso de que minha alma necessitava. Restaurou-me, mas que domingo terrível aquele da praça embandeirada em Piraju. Deslocavam-se as forças para a caça ao inimigo. Imaginava, porém, a melhor maneira de reencontrar a mulher querida. E naquela manhã, de terrível memória, consegui a simpatia de Frei Fidelis antes da missa. O caridoso capuchinho auxiliar-me-ia, advogando minha causa. Lola não deveria se movimentar, entretanto, poderia, por minha vez, tornar a retaguarda. Os maiorais eram meus amigos. Obteria por isso o favor do príncipe. Arquitetava meus planos quando encontrei Leonardo. Não supunha conhecesse ele a deserção da companheira e procurei agradá-lo, aceitando-lhe a companhia. O suculento repasto exigia algum trago de vinho, e Pires não hesitou, ministrando-me o veneno que trazia às ocultas. Ah, bandido! Ah, bandido! E aí, nesse momento, inclusive, ele tem uma revivência da morte. Ele lembra da morte, né? Quando ele foi envenenado, o Leonardo Pires colocou veneno no vinho, ele começa a ter asfixia, leva a mão na garganta, começa a reviver. É muito comum quando o espírito regride e revê a experiência, ele revive como se numa espécie de desabafo, de catarse, o fenômeno da morte que aconteceu com ele. Aqui há muitas coisas interessantes, né? Quer dizer, ele tentou seduzir Lola, Lola, como era leviana, acabou correspondendo aos apelos dele, às insinuações dele, acabou reagindo, né? Ele se meteu no meio do relacionamento dos dois, estava por conta de influências políticas, influências sociais, separando os dois para ficar com Lola, a fim de que ele pudesse esquecer, porque Lola, com os divertimentos, com a vida de prazer, com a vida sedutora, fazia ele se esquecer dos dramas da sua história de vida, dos dramas do seu passado, dos conflitos que ele deixou antes de conhecê-la, especialmente quando estava na cidade de Assunção, em Paraguai. E a gente vai aqui comentar o que é que Esteves tinha de dramas
antes de conhecer Lola. E quando ele conhece Lola, ele quer separar Leonardo Pires de Lola, não porque ele gostava de Lola. Olha a responsabilidade dele. Ele não gostava de Lola, ele não tinha afeto por Lola, não tinha nenhum sentimento por ela. Ele só queria separar os dois e ter Lola para ele como amante, para com o divertimento, com os prazeres, poder de alguma forma esquecer os dramas que ele carregava da sua história de vida, da sua vida aí ao longo dos tempos, da sua experiência aí pregressa, anterior a esse momento que ele conhece, esse momento da Guerra do Paraguai, né? Então, a gente vai ver isso aqui quando a gente vê primeiro essa questão super interessante, né? Quer dizer, a gente vê aí que o Esteves não era vítima. Pela regressão dele próprio, a gente vê que Esteves também não era totalmente vítima. Ele provocou isso no Leonardo, e o Leonardo, sabendo disso, acabou assassinando ele. É claro que o Leonardo se comprometeu perante a lei assassinando ele, mas ele também provocou, ele também deu motivo. É o que a gente comentou em um vídeo passado a respeito de determinadas situações que nós provocamos com o nosso livre-arbítrio. Eu me lembro, e contei isso inclusive, que Chico Xavier certa vez disse a Emmanuel o seguinte, curioso, João Batista foi Elias, o grande profeta Elias, que degolou os adoradores do deus Baal, um deus pagão, e que ele acabou degolando. E quase 500 anos depois, um pouco mais de 500 anos depois, ele reencarna como João Batista e tem a cabeça degolada por execução, por ordem de Herodes. E aí, chegou para Emmanuel e disse assim, então quer dizer que o fato de ele ter degolado, volta, reencarna, e aí tem a cabeça degolada, a lei de causa e efeito é assim? E aí Emmanuel diz assim, de jeito nenhum. E aí Chico pergunta, mas como é que a gente explica então ele ter sido degolado como João Batista? Emmanuel então respondeu, quem mandou ele se meter na vida íntima do rei, Herodes, na sua vida íntima e sexual, na vida privada dele, criticando e, de alguma forma, expondo isso publicamente. Porque a gente sabe que João Batista dizia publicamente a respeito da vida de Herodes. Herodes chegava a dormir com a própria cunhada, a mulher do seu irmão, Herodíades, e isso era um escândalo. As pessoas sabiam, mas ninguém falava nada. E João Batista costumava publicamente condenar Herodes, dizendo é um adúltero, se deita com a própria cunhada, etc., causando a fúria no tetrarca, né? Causando a fúria no rei Herodes, que acabou pedindo a cabeça de João Batista. Ele provocou. E a Emmanuel diz assim, de Elias para João Batista, ele reencarnou várias vezes. Ele teve a oportunidade de resgatar os erros, de recuperar-se dos crimes que ele praticou, do crime de intolerância, de violência, ainda que sob motivações e inspirações religiosas. Ele resgatou, ele recuperou. Mas ali foi ele que provocou. Ele que provocou aquela morte dolorosa, trágica dessa forma. Porque ele poderia falar dos equívocos dos poderosos, ele poderia falar sobre a corrupção da vida pública, sem necessariamente citar e expor a pessoa com ética. Se ele falasse, por exemplo, que há corrupção nos poderosos, onde justamente não deveria haver, todo mundo sabia onde é que era. E ele teria a ética de não ficar enxovalhando de alguma forma, e expondo a vida e provocando a ira do outro. Então o que é que aconteceu com Esteves? Ele, de alguma forma, se metendo nesse relacionamento, ele provocou a ira de Leonardo Pires, que, é claro, se tornou um homicida, contraindo um débito pesado, assassinando um amigo, mas o Esteves não era vítima inocente. Ele provocou também com a sua atitude leviana, querendo separar os dois, né? Então, isso é algo que a gente precisa aqui considerar. Então, a gente vê que Esteves também não é uma vítima inocente. Né? Ele também não passou por isso por acaso. É super interessante isso. E os detalhes dessa história é que quando ele recua na encarnação de Esteves, Clarencio começa a dizer, mas sim, antes de Lola, como é que você estava? E a sua esposa? E o que é que aconteceu antes? E aí ele vai lembrando e vai falando. O que é que acontece? Antes de ele conhecer Leonardo Pires e Lola e se meter na relação dos dois, na verdade, Esteves era casado. Esteves era casado com uma mulher chamada Lina, que era o amor da vida dele. Era com quem ele tinha o grande afeto da vida dele. Era a personagem Lina. Só que ele tinha dois amigos, Júlio e Armando. Júlio e Armando frequentavam a casa deles. A casa dele, de Esteves, com Lina, né?
a casa dos dois, né? E tinha uma grande amizade tanto com ele, Esteves, quanto com Lina. Só que esses dois sujeitos eram amigos, mas ao mesmo tempo tinham suas falhas morais, tinham seus comprometimentos e começaram a desejar a Lina. Tanto o Júlio quanto o Armando começaram a desejar a Lina. Ganhou a confiança de Esteves, Esteves confiava neles enquanto amigos, tinha as suas tarefas na Guerra do Paraguai, no Exército, e confiava neles. Percebeu que eles dois, tanto o Armando quanto o Júlio, ficavam muito próximos de Lina, enquanto amigos, né? E ele, a princípio, não tinha desconfiança nenhuma, não tinha nenhum tipo de suspeita. Tanto é que na recordação Esteves fala amigos. Mas será que realmente eram amigos ou eram abutres? Ou seja, tinha aquele sentimento, e parece que tinha afinidade, mas que houve ali uma traição, né? Houve ali um equívoco, um deslize, né? Por parte de um dos amigos, Júlio, porque teve um dia que ele chegou em casa e pegou Júlio e Lina no flagra. André Luiz, talvez de maneira sutil, coloca ele encontrou os dois abraçados, né? Talvez, penso eu, né? Talvez não, mas talvez eu penso eu que André Luiz utilizou uma linguagem mais amena, afinal, estamos falando de uma obra que foi escrita aí por volta da década de 40, então pegou os dois abraçados, pegou os dois o quê? Os dois em uma intimidade amorosa, em um contato amoroso, afetivo, né? E naquele momento, ele se sentiu ultrajado, traído, foi pedir satisfações com a Lina, e a Lina disse que era aquilo mesmo, de maneira fria tratou ele, e que disse que casou com ele só para fugir de algumas situações, e porque ele era a opção que tinha, e casou com ele porque era a forma que ela tinha de alguma forma se desvencilhar da sua história, de origem, ter alguém, ter um casamento, mas que não tinha nenhum tipo de afeto por ele. Na verdade, tinha um afeto como irmão, como amigo, mas não um afeto enquanto homem e mulher, um afeto marital, um afeto conjugal, e que era aquilo mesmo, e que ela tinha um interesse em Júlio. Esteves não aguentou, saiu de casa, foi adiante, e aí ele foi para a região onde encontrou Lola e conheceu Lola e Leonardo Pires, e ele fala, infeliz, amargurado, não queria felicidade de ninguém, né? E como estava muito desgostoso da vida, muito amargurado da vida, ele queria produzir infelicidade em quem estivesse ao seu redor, especialmente um casal. Porque a história dele era de um relacionamento infeliz, né? Era de um relacionamento conjugal, uma decepção amorosa, né? Então era muito difícil para ele ver alguém feliz do ponto de vista amoroso. Muitas vezes a gente faz isso, né? A gente tem determinados conflitos, tem determinadas decepções, sofrimentos, e a gente pega essas decepções e projeta nas outras pessoas. E de alguma forma quer reproduzir na vida das outras pessoas aquilo que aconteceu conosco. Isso é uma espécie de efeito da mágoa mal resolvida, que a gente se torna infeliz e de alguma forma quer também produzir que os outros sejam infelizes ao nosso redor. Ele também conta que a partir do momento dessa experiência com Lina, ele ficou muito amargurado e começou a apelar para o jogo e para o álcool. O álcool foi uma espécie de refúgio, de mecanismo psicológico de fuga, o que acontece muito. Muita gente usa o álcool como uma espécie de Rivotril, de medicamento psiquiátrico, para acalmar o estresse, para tranquilizar numa fuga psicológica, porque o álcool não deve ser usado para isso, né? Mas muita gente utiliza dessa forma, como fuga, né? Tem problemas psíquicos, às vezes insônia, aí toma álcool para dormir, ou então utiliza o álcool como uma forma de anestesiar o psiquismo e ficar de alguma forma num estado de embriaguez. Muito cuidado quando o indivíduo está de alguma forma tendo uma relação com o álcool de uma maneira não moderada, de uma maneira não equilibrada, de uma maneira excessiva e de uma maneira recorrente, estamos diante de um sintoma psicológico. Percebam bem que quase sempre as pessoas começam a apelar para o álcool de maneira excessiva depois de uma morte de um ser querido, depois de um luto, depois de alguma decepção, depois de uma traição, depois de alguma situação psicológica difícil e que busca mecanismos de compensação no aparente relaxamento ou no relaxamento inicial que o álcool provoca, porque como é uma substância depressora, deprime o sistema nervoso central, então causa esse relaxamento de fato. Eu não estou dizendo aqui de apreciar de maneira moderada, não é isso. Eu estou falando dos excessos, eu estou falando da vinculação quase que obrigatória, sempre tem que ter o vínculo com álcool. E o que foi que aconteceu com ele? Ele começou a se embriagar,
começou a utilizar o álcool dessa forma e causar infelicidade ao redor. Quando ele encontra Leonardo Pires num romance com Lola, ele se mete no meio dos dois e aí gerou a tragédia que provocou o Leonardo Pires, que não tinha uma evolução moral para lidar de uma outra forma, e reagiu assassinando, exterminando a vida física e se complicando mais, e ele próprio também perdendo a vida física. Né? Mas antes de acontecer isso, ele soube. Clarice pergunta, sim, mas e a sua esposa Lina? Você não voltou a procurá-la? Não procurou saber da sua história? E aí ele contou que sim, que soube que desses dois amigos que visitavam a casa, o Júlio é que ficou com ela. O episódio infeliz foi com o Júlio, né? Era Armando e Júlio. Júlio ficou infeliz com Júlio causou essa infelicidade nele e ficou com Lina, mas ele soube tempos depois que o Armando, que também tinha sentimento com ela, e que também era amigo do Júlio e amigo dos dois, e que tinha estima pelos dois amigos, o Armando, que também tinha desejos pela Lina, mais tarde a Lina trocou o Júlio pelo Armando, pelo outro amigo. Só que o Júlio, que vivenciou a mesma experiência que Esteves chega a dizer na regressão de memória, ele chega em casa e encontra ela nos braços de Armando. Da mesma forma que eu cheguei em casa e encontrei ela nos braços dele, de Júlio. E em vez de ele lembrar aquilo que ele fez comigo, ele não reagiu como eu e optou pelo suicídio. Tomou uma substância corrosiva, que não chegou a matá-lo, mas deixou ele com várias sequelas, e depois dessas sequelas, ele se embriagou profundamente e se atirou num rio, no Paraguai. Se atirou e desencarnou afogado dessa forma. Júlio. Então, a gente já vai ver mais tarde que esse Júlio é uma das personagens reencarnadas na história, na encarnação mais recente contado. Como também Lina é uma das personagens reencarnadas na história atual, como também a gente vai ver aí a história se desenrolar. E nesse capítulo, uma personagem aparece, já conectado nessa história. Por que essa história toda? Porque aí a gente vai ver que quando Mário Silva, agora Esteves, né, recordando a reencarnação de Esteves, começa a falar sobre o Armando, que no final das contas, Armando que ficou com Lina, que ficou os dois juntos, etc. E quando começa a falar sobre o Armando, o Amaro começa a se transfigurar, porque está Mário Silva fora do corpo, lembrando de todas essas recordações, diante do Amaro, que está ali ouvindo ele. E quando ele começa a falar no Armando, o Amaro começa a modificar a forma perispiritual, a se transfigurar e começa a assumir as feições do Amaro. Mário Silva, quando vê, Mário Silva / Esteves, né? Na personagem de Esteves, quando vê, é você, Armando era Amaro. Ou, se quisermos, ao contrário, o Amaro de hoje era o Armando de ontem. Então a briga continuou, aí Mário Silva, agora lembrando a reencarnação de Esteves nesse detalhe, começou a se exaltar, a agressividade de Esteves aumentou, nesse momento Amaro, agora lembrando da encarnação como Armando, portanto trazendo as suas memórias, reagiu tentando falar, tentando verbalizar o seu lado da história, tentando agora compartilhar, só que Mário Silva não deixava. Mário Silva, fora do corpo, lembrando da encarnação de Esteves, não deixava. E Amaro tentava falar, agora que lembrava da encarnação de Armando, ele tentava falar, mas Mário Silva, lembrando da encarnação de Esteves, não deixava falar. E aí Clarencio, no final do capítulo, tem que intervir. Ele intervém, Clarencio, dizendo, peraí um pouquinho, você falou todas suas memórias, lembrou agora em detalhes da sua vida, dos seus sofrimentos, das suas dores, das suas lembranças difíceis, de como foi difícil para você, mas também dos seus erros, dos seus equívocos. Agora vamos parar para escutar o nosso irmão. Só iremos chegar em alguma situação, em algum caminho, em alguma solução para esse problema, meu amigo, se a gente também ouvir o outro. Você acabou de falar, você verbalizou tudo, agora vamos ouvir o que ele tem a dizer, porque ele também passou por experiências que você não sabe. Ele também viveu coisas que você não tem ideia. Você não sabe como foi a história dele. Vamos agora parar porque precisamos escutá-lo. Afinal de contas, até agora, ele estava calado, te escutando. Então, essa intervenção de Clarice é providencial. Porque a escuta aqui, vou usar um termo da minha área, né? Escuta psicológica,
que é a escuta de acolhimento, a escuta de tentar dar voz ao outro, para que o outro se expresse, é muito importante para qualquer entendimento, especialmente algum entendimento na área do litígio, na área dos conflitos interpessoais, das relações difíceis. A escuta é super importante. Então a intervenção de Clarencio foi providencial para acalmar os ânimos e para ouvir o Amaro, que agora lembrava da encarnação como Armando, né? Veja como agora a gente está vendo que o Mário Silva de agora, que foi o Esteves de ontem, que tinha vínculo com o drama lá de Leonardo Pires e de Lola, que é a Antonina reencarnada, também conhecia Amaro, que era Armando, um dos amigos dele. E que tinha Lina, que tinha Júlio, e que a gente vai ver que esses personagens estão ali presentes. A gente vai ver que eles estão aí, a gente vai ver nos próximos capítulos isso. E aí, olha como as coisas estão entrelaçadas, né? Mas o depoimento de Amaro, lembrando da encarnação enquanto Armando, vai acontecer só no próximo capítulo. O capítulo que é intitulado Confissão, né? O capítulo 18, o próximo capítulo, que é chamado Confissão. Aí a gente vai ver o depoimento do Amaro, lembrando da encarnação de Armando, enquanto Armando, que vai ser mais uma peça nesse quebra-cabeça para a gente entender melhor as situações. Então, meus amigos, é mais ou menos isso que eu gostaria de compartilhar. Gostaria de dizer só duas coisas em especial desse capítulo. Primeiro, veja como a gente começa a mexer no passado espiritual das personagens num drama como esse. Sempre os envolvidos no drama de ódio e de mágoa têm erros. Ninguém é algoz e o outro é vítima só. Não existe só um algoz e uma vítima. Todos foram vítimas e foram algozes. Todos tiveram sofrimentos, padeceram algum sofrimento, mas também causaram mal, também foram responsáveis por isso. Todos. Quando você vê na literatura mediúnica, você vê quase sempre assim. Com exceção daqueles que optaram por uma conduta diferente, pelo perdão, pela superação, pela compreensão, por não devolver o mal com o mal. Mas nesse caso, esses espíritos não estão envolvidos no drama. Os espíritos que optam por esse caminho saem desse processo. Se desconectam desse processo. E se tornam os guias espirituais. Quando você vê a obra de Ivone, por exemplo, Ivone do Amaral Pereira, você vê os dramas dela, né? Estou me referindo aqui especialmente à trilogia dela, né? Cavaleiro de Nomier, o Drama da Bretanha e o primeiro, né, Nas Horas do Pecado, o primeiro cronologicamente como as histórias aconteceram, né, porque não foram psicografados na ordem em que essas histórias aconteceram, foram inclusive ao contrário, né, a psicografia. Você vê que os dramas de Ivone, com os afetos dela, né, os relacionamentos amorosos dela, um trai o outro, um mata o outro, um faz o mal ao outro e volta esse grupo, né. Só que Charles, o guia espiritual de Ivone, que também fazia parte do grupo, optou por um outro caminho. Então o que acontece? Ele ficava além desse processo. Ele ficava fora desse processo. Ele, quando estava encarnado, ele ajudava todo mundo. Ele até auxiliava as partes, mas ele não estava dentro das mágoas, dos dramas. Ele não estava como uma parte envolvida. Ele, inclusive, era ouvido por ambas as partes. Era referência moral, era autoridade moral para ouvir ambas as partes, mas ele estava além. Por quê? Porque quando ele sofreu mágoa, quando ele estava em curso no processo lá, e ele sofreu mágoa, sofreu agressividade, sofreu algum ataque, ele reagiu com perdão. Ele reagiu de forma diferente. Então, a primeira coisa que eu gostaria de citar nesse caso aqui, que me chama a atenção desse capítulo todos têm erros, todos que estão envolvidos nesse ciclo de ódio, rancor, mágoa, têm equívocos, sofreram, mas também fizeram sofrer, padeceram algumas coisas, mas também foram responsáveis por isso, tiveram a sua cota de responsabilidade, e por isso estão envolvidos na trama, porque se tivessem tomado outro caminho, já estavam fora do processo. E é claro, o segundo item, que é consequência desse primeiro, é justamente a importância do perdão. Vejam a excelência do perdão. Vejam que, no fundo, se você for examinar todas as personagens, Lola e Bahuri, Leonardo Pires, Esteves e depois Mário Silva, mesmo espírito, Armando, que depois Amaro. Se você for ver as personagens dessa obra, você vai ver que em todas elas faltou o perdão. Todas elas.
todas elas, diante dos dramas que viveram, não optaram pelo caminho do perdão. Se Leonardo Pires tivesse optado pelo perdão, ou se Esteves tivesse optado pelo perdão, se Mário Silva tivesse optado pelo perdão, se Armando tivesse optado pelo perdão, e assim por diante, a gente veria que a história seria outra. Por quê? Porque quando eu perdoo, não quer dizer que solucionou o mal que foi feito, não quer dizer que vai apagar o que foi feito de ruim, não quer dizer que quem me fez o mal se liberou da dívida, não, ele tem débito perante a lei. Mas quer dizer que eu me liberto do processo. Eu saio desse drama. Eu fico de fora disso. O perdão me liberta desse ciclo. Me liberta desse ciclo de ter que reencarnar, voltar a ódio, etc. O perdão, portanto, é um santo remédio terapêutico para o espírito evoluir. Por isso que Chico dizia que o perdão... o espírito que já aprendeu a perdoar tem um caminho da sua evolução aberto. Por quê? Porque se ele perdoa, ele não para nessa mágoa. Porque a mágoa deixa o espírito preso lá, ó, naquela situação, naquele episódio. O espírito, quando se magoa, quando ele fica preso naquele episódio, ele fica ali, ó, naquele tema, naquele drama, ele não avança, ele tem que retornar, ele tem que repetir processo, ele tem que voltar de novo junto com aqueles que magoaram ele, e ele tem mágoa dele. Então, vejam, quando Jesus na cruz perdoou todo mundo, ele estava dizendo que ele estava livre daquele processo. Então, não precisa mais tarde, na próxima encarnação, Jesus voltar em uma outra encarnação na mesma família que Pilatos, que Anás, que Caifás, que Tibério César, que as personagens envolvidas na sua crucificação, voltar com Judas que traiu ele, voltar com Pedro que abandonou ele, para que essas pessoas possam se recuperar e fazer o bem e apagar o mal que foi feito para Jesus, essas pessoas com ele. Não, Jesus não precisa disso. Primeiro que era um espírito puro, não precisa voltar à Terra, não precisava voltar à Terra. Né? Mas depois não precisa disso, sabe por quê? Porque ele perdoou. E quando ele perdoou, ele ficou longe do processo. Ele se afastou do processo, ele se libertou desse processo. Quando alguém faz algo a mim e que eu não perdoo, fico com mágoa, aí a gente volta junto. Aquele que me magoou, volta junto de mim. Para agora fazer diferente junto a mim. E eu aprender a perdoá-lo. É isso que acontece quando os espíritos reúnem um grupo de espíritos que vão mais tarde reencarnar fazendo parte de uma mesma família. Para que com os laços consanguíneos e materiais, os laços familiares possam ajudar o espírito a superar aquelas antipatias do passado. Aquele que magoou, possa agora fazer o bem. E aquele que foi magoado, possa agora perdoar. Então, Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, Tibério, todos aqueles responsáveis, Judas, todos aqueles responsáveis pela morte de Jesus teriam que se recuperar desse débito perante a lei. Não precisariam fazer nada com Jesus, porque Jesus já estava fora, já estava liberto. O perdão de Jesus colocava ele liberto desse processo. Esses aí que agrediram Jesus é que tinham que reencarnar, mas Jesus não. Então, o perdão me liberta desse processo de ter que voltar, de ter que agora refazer, etc. Superar minha mágoa, ficar junto daqueles que me magoaram, porque ao me magoar eu me mantenho vinculado àqueles. Né? Então, o que me chama a atenção são essas duas coisas. Primeiro, todos têm erros. Se a gente for parar para fazer essas regressões de memória, nesses dramas gerais, em nosso nível evolutivo de espíritos em provas e expiações, todos têm erros e todos precisam de perdoar. E o que falta a cada um desses envolvidos é o perdão. Porque quem tomasse a dianteira, quem tomasse a iniciativa para perdoar, estaria melhor espiritualmente do que o resto. Estaria em condição melhor do que o restante daqueles espíritos pertencentes a esse grupo. Se Leonardo Pires tivesse perdoado, ele estaria bem melhor no mundo espiritual. Se Esteves tivesse perdoado, estaria muito melhor enquanto Mário Silva, na condição de Mário Silva. Se Lola tivesse perdoado, estaria bem melhor. E assim por diante. Faltou perdão na conjuntura de todos esses. Aí você vê a importância do perdão. Não é apenas um gesto de falar eu te perdoo. É se libertar dos processos de mágoa, de ódio, de causa e efeito entre aqueles com os quais a gente tem dificuldade de relacionamento. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.